Queridos irmãos e amigos, graça e paz, eu espero que você esteja bem. Eu quero fazer uma afirmação no início desse vídeo para a gente refletir sobre ela. Uma das coisas que atrapalha muito o discipulado cristão no século XXI é o conceito de fé como mágica, porque ele não tem nada a ver com o que a Bíblia Sagrada fala sobre fé. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 32, depois de citar uma série de nomes, o autor ele começa a falar sobre situações gerais que envolvem viver pela fé. E diz assim o texto: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, 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 ora. Logo no início a gente fala sobre conquistar reinos, fechar boca de leão, vencer o fogo. E normalmente os pregadores dessa fé da magia, eles param por aí. Vendendo então, pegando um versículo isolado da Bíblia e vendendo que a fé sempre vai nos dar isso, e o pior é que a fé existe para isso. Não. Eles, mesmo os que tiveram vitórias, eles obtiveram depois de um tempo de luta e dependência de Deus para aperfeiçoamento. Nada de declarar, amarrar, determinar e Shazam! Os problemas se foram. Até porque a fé não era voltada para a solução de problemas deles. A fé é para que eles fossem fiéis a Deus e tivessem um relacionamento com Deus. E no processo, Deus sempre cuidou dos seus filhos. Sempre. Eles obtiveram bons testemunhos, mas também foram cerrados ao meio, foram apedrejados, passaram por zombarias. E o que estava fortalecendo o tempo todo era a fé. Essa variedade de situações que nós temos aqui nos mostra que a fé ela não tem um único propósito. Ela tem como objetivo que vivamos a vontade de Deus e os planos de Deus para a nossa vida e que venhamos a ser fiéis a Ele independente das circunstâncias. Então, assim, tendo fé em Deus e nos seus cuidados, talvez você possa ser abençoado com a cura de uma doença. Amém? E glória a Deus por isso. Em outra situação, você vai passar por zombarias por ser crente, mas você vai ter sido fiel. A fé é para que ela te mantenha fiel em qualquer circunstância, seja ela qual for. A fé é para que você atravesse as mais diversas situações desse mundo e dessa vida e continue vivendo o que Deus quer e cumprindo o propósito que Deus tem. Bom, quando vemos que a fé em Deus, como Ele é revelado na palavra e nos guia na sua palavra, nos faz cumprir os propósitos dele, seja sendo rei ou cerrado ao meio, como eu disse, nós então estamos sendo verdadeiros discípulos fiéis e cristãos verdadeiros. Discípulos fiéis que passam por situações que
São situações muitas vezes que acontecem porque precisamos andar na contramão desse mundo. Isso gera aflições. E isso foi avisado antecipadamente por Jesus. Mas a fé nele, no Senhor Jesus, autor e consumador da fé, a palavra encarnada de Deus, nos traz bom ânimo que precisamos para viver. Do lado contrário, no sentido contrário do sistema desse mundo. Fé é para discipulado, para seguir a Jesus Cristo. Nesses tempos de pandemia, não deixe os charlatões da fé lhe enganarem. Peça o que você precisa. Tudo que você precisar, peça a Deus. E tenha fé que Ele lhe guiará até a saída das situações difíceis. Enquanto isso, cultue, seja fiel e espere no Senhor. Ele está agindo e trabalhando na sua vida para testemunhar a glória dele e ele sempre vai cuidar de você. Faça o que lhe cabe e siga confiando que de Deus virá resposta e providência para as necessidades que você tem apresentado a ele. Esses charlatões, os vendilhões do templo da nossa era, os charlatões da fé foram desmoralizados nessa pandemia. Alguns pregando de máscara na televisão, aqueles que diziam que doença é uma obra do diabo e por trás de uma doença tem um demônio que você deve expulsar. E se você não consegue isso, você tem falta de fé. Não viva isso, não aceite isso para a sua vida. Fé é para suportar situações até como ser cerrado ao meio. Fé é para discipulado. Esses tais sequer saíram, foram nos hospitais para impor as mãos e curar todos esses enfermos e expulsar esses demônios. Não fizeram isso porque de fato não têm a fé que a Bíblia diz. Deus vai nos surpreender se nós apresentarmos as nossas necessidades, mas nos preocuparmos em sermos fiéis à palavra dele e à bondade dele, que não tem fim. Pense nisso e tenha um bom dia. Amém.